Você sabia que a tabela da OAB não é obrigatória na hora do juiz fixar honorários por equidade? Pois é, o STJ decidiu recentemente que essa tabela serve apenas como referência e não como um valor vinculante. No vídeo de hoje, a Legal Cloud te explica o que diz o parágrafo 8º-A do artigo 85 do CPC, o que o STJ decidiu em 2025 e o que isso significa na prática para o seu bolso e para a sua atuação como advogado. Desde a Lei 14.365 de 2022, o parágrafo 8º-A do artigo 85 do CPC passou a dizer que, quando o juiz fixar honorários por equidade, ele deve observar os valores recomendados pela OAB. Mas o que isso significa na prática? Será que o juiz é obrigado a seguir exatamente a tabela da OAB? E foi justamente essa dúvida que o STJ precisou responder. O caso foi julgado pela primeira turma do STJ no dia 12 de agosto de 2025. No caso concreto, os honorários foram fixados em 1.320 e, devido à sucumbência recíproca, cada advogado ficaria com 660. Assim, um deles argumentou que os valores da tabela da OAB de São Paulo não seriam simples sugestões, mas sim patamares mínimos a serem seguidos. E com base nisso, sustentaram que deveriam receber ao menos o valor mínimo previsto na tabela, que seria cerca de R$ 5.358. E o Tribunal de Origem havia decidido que a tabela da OAB poderia ser usada apenas como referencial, sem obrigar o magistrado a segui-la. E o STJ confirmou esse entendimento. O STJ foi unânime ao afirmar que a previsão contida no parágrafo 8º-A do artigo 85 do CPC serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado, que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a remuneração inferior ao trabalho despendido. Ou seja, o juiz pode usar a tabela da OAB como base, mas ele não é obrigado a seguir a risca. Os valores dos honorários devem refletir a complexidade, o tempo e o esforço envolvido no caso. O ministro relator destacou que o próprio texto do CPC fala em observar e não em seguir obrigatoriamente. E, além disso, o STJ também já vinha mantendo essa posição em outras decisões. Em resumo, o juiz deve sempre buscar o equilíbrio, nem fixar valores muito baixos que desvalorizem o trabalho do advogado, nem valores excessivos que representem o enriquecimento sem causa. Na prática, essa decisão reforça que a fixação equitativa continua sendo uma análise caso a caso, e a tabela do OAB é uma bússola, mas não um mapa obrigatório. Então, se o juiz arbitrar um valor diferente do da tabela, isso não significa necessariamente que ele está errado, desde que a decisão, claro, seja fundamentada e proporcional ao trabalho desempenhado. Como advogado, é sempre importante fundamentar bem o seu pedido de honorários, demonstrando o tempo, a complexidade e o resultado que foi obtido na causa. E para continuar atualizado com as principais decisões e notícias jurídicas, se inscreve aqui no canal e no Informe Legal Cloud. O link vai estar aqui na descrição. E não deixa de experimentar também o plano Premium da Legal Cloud. Seus processos, prazos, clientes e cálculos, tudo em um só lugar. Até a próxima!